Olá, programa Oli Paz, aqui na nossa TV, Canal 20. A gente está hoje aqui na Neobus e, como sempre, a gente fala das nossas empresas. Estamos aqui na nossa Neobus, estamos com o presidente Edson Tomiello e a gente veio falar um pouquinho sobre mostrar o que as nossas empresas fazem. E eu sei que vocês conhecem bastante a Neobus, mas às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. E ele tem várias novidades aí, até porque a empresa está num crescente muito forte, atingindo um nicho de mercado que antes não era muito bem explorado por outras empresas, e a Neobus se instalou ali e acabou tomando conta. Então vamos conversar um pouquinho com o presidente aqui, sabendo de como é que está a Neobus, quais são os planos até 2015, porque normalmente se faz para mais anos, né? E as novidades, a Joy Venture que foi fechada aí. Vamos lá. Ok, muito prazer, ouvintes da Canal 20, nosso amigo Oli. A Neobus ela passa por um processo de estruturação. Recentemente nós fizemos então agora a nova aliança, vamos chamar assim, nossa Joint Venture, sociedade propriamente dito, com o grupo americano Navistar. A Navistar hoje é proprietária dos motores MWM no Brasil. MWM do Brasil que fornece para a indústria automobilística, para a indústria de tratores, para a indústria agrícola, para a indústria de micro-ônibus, e hoje a MWM na América Latina mais ou menos possui em torno de 40 a 45% do mercado de motores nos ônibus. Quer dizer, é enorme. A Navistar nos Estados Unidos é uma empresa que produz mais ou menos em torno de 240 mil motores, fatura 16 bilhões de dólares por ano, tem quase 40% do mercado americano de caminhões. O que uma gigante dessa enxerga na Neobus? Ela enxerga uma empresa que começa fabricando micro-ônibus, tem uma conceituação, começa a fabricar um micrão, cria um nicho de mercado, começa a produzir um BRT, fabrica o maior ônibus do mundo e começa aí em umas perspectivas fortes de lançamento de uma linha rodoviária. Então enxerga na Neobus uma empresa que tem inovação, que tem estratégia, que tem agressividade, que tem visão do negócio. Então hoje a Neobus está feliz com essa parceria, feliz com a estrutura societária que possui. Nós temos um grande parceiro da Marco Polo, continua nosso acionista. E eu tenho a felicidade de dizer que a gente continua sendo o principal executivo, o líder da empresa, o fundador da empresa, o controlador e o maior cotista individual, criando sim uma certa liderança, uma continuidade na nossa liderança. Então essa blindagem, essa nova estratégia, dá oportunidade para a Neobus de criar uma nova marca. Então a Neobus cria a Neostar. Então a San Marino nos implementos que detém a marca Neobus, detém agora também a marca Neostar, que é uma marca global. Essa marca vai ser global juntamente com a americana Navistar, incluindo as operações que devemos ter no México e nos Estados Unidos a médio e longo prazo. Porque essa marca será a primeira marca do Brasil a fabricar ônibus completos. Nós estaremos produzindo com esta marca desde o chassi, a motorização e o veículo, a carroceria completa. E é importante, dominando toda a cadeia. Considerando que nós estamos agora parceiros de um grande player a questão de motorização, que é a MWM, nos dá essa credibilidade, essa segurança. E hoje a MWM possui mais de 480 pontos de vendas de componentes de motores do Brasil, só no Brasil. Então dá essa credibilidade para nós. Com isso também a própria Navistar vai se apoiar em nós em outros projetos fora do Brasil, para a consolidação fortemente da marca Neostar. E nós também, com as marcas tradicionais que sempre nos prestigiaram e sempre apoiaram a empresa, de chassi, Volvo, Scania, MAN, Mercedes, Iveco, todas essas marcas, Agrale, todas essas marcas nós vamos continuar com a linha Neobus. Então a linha que nós possuímos hoje, por exemplo, o maior ônibus do mundo é produzido com a marca Volvo, certo? Então continua. A linha de ônibus rodoviário que nós estaremos lançando, que eu estou dando de primeira mão para a imprensa aqui, muito obrigado, mais forte aqui, nós devemos lançar nos próximos 90 dias uma linha de ônibus rodoviário. Então também vai contemplar todas as marcas de chassi hoje que fabricam a linha pesada de motorização traseira, etc. Né? Então é uma nova realidade da nossa empresa e a gente visa aí nesses próximos 4 anos, dobrar o faturamento para atingir R$1 bilhão nos próximos anos. Então a empresa que faturava em 2006 milhões, pensa em 12 anos a 14 anos faturar R$1 bilhão. É meteórico. É uma progressão geométrica. Bem administrado. Né? É uma progressão geométrica aí
Mas a gente, graças a Deus, sempre está correndo bastante, viajando bastante e acreditando muito no trabalho, né? Não teve nada de graça, não teve nada de oportunidade que não fosse o trabalho e não fosse a gestão e, sobretudo, a visão nas oportunidades, né? Essa é a marca registrada dos nossos empreendedores. A Neobus ainda tem mais novidades, tem mais uma fábrica saindo agora no Rio de Janeiro, né? Isso, com a implementação em Caxias do Sul da linha Neostar, mais a linha de ônibus rodoviários, implementando mais ainda a questão dos veículos pesados, BRTs, Bus Rapid Transit, que fizemos agora para Curitiba, Goiânia, Rio de Janeiro, etc., que vendemos mais de 1.000 unidades desse modelo. Isso é Brasil? Isso é Brasil e inclusive Chile, que vendemos para o Grupo Veolia da França, algumas operações para Chile. O Grupo Veolia da França é o maior frotista hoje mundial, nosso cliente no Chile. E o que acontece? Na fábrica de Caxias do Sul ela fica um pouco limitada em espaço físico e nós estaremos então implementando com o carro completo, implementando a questão de novas tecnologias em Caxias e implementando a linha rodoviária. Então, Caxias, além de receber esses novos investimentos, também se fala em novas gerações de empregos, porque nós deixamos e algumas coisas estaremos transferindo para a cidade de Três Rios, que é a divisa com Minas Gerais. Sim. E o Rio de Janeiro. É mais uma questão de logística. Logística, questão de produtividade, sistema, questão até de proximidade de alguns grandes players, de chassi, a própria MAN, a própria Iveco, etc., a própria Mercedes, que vai ter base também em Juiz de Fora, né? Então a questão logística, a questão dos clientes e mesmo porque nós não tínhamos mais espaço em Caxias do Sul aqui na área, e a nossa mão de obra, que vai ser treinada agora para a rodoviária, ela absorve um volume grande de mão de obra. Sim, então a geração de empregos vai ser bem Tanto em Caxias como no Rio já anunciamos em torno de 1.200 postos de trabalho e aqui em Caxias também deve crescer também em função dessa linha, porque nós vamos buscar muito o mercado externo com a linha de ônibus rodoviário hoje, que é liderado bastante pela Marco Polo, né? Exatamente, essa é uma outra pergunta. Os BRTs, quais são os países no mundo que se interessaram? Porque realmente é uma solução inédita no mundo e é uma solução brasileira que nos dá muito orgulho, né? Caxiense. Eu diria que, na verdade, o sistema BRT, o sistema de veículo rápido, ele nasceu no Brasil em 74 em Curitiba, né? Com um sistema diferenciado. Depois, na América Latina, se estendeu fortemente e hoje, basicamente, é a Colômbia, né? A Colômbia, o Transmilênio. Aí depois vem o Transantiago, que é uma outra linha de BRT, piso baixo, etc. Então, o que está acontecendo? As linhas BRTs, elas sempre existiram, de certa forma, em algumas partes do mundo, mas só que hoje, em função do crescimento das cidades e do crescimento populacional, do baixo poder de investimento em relação aos metrô, demanda muito investimento e muito subsídio do governo. E hoje o nosso transporte público, a maioria não é subsidiado. Então, o que acontece é que nós temos que criar alternativas mais econômicas para transportar. Sim. E o que a gente pede para o poder público é justamente corredores, vias expressas para ônibus, né? Isso condições de trafegar esses ônibus pesados, porque daí são veículos de certo valor agregado que precisa otimizar a operação deles. Eu tenho a felicidade de dizer que Curitiba, por exemplo, esses veículos grandes, em alguns momentos, eles passam de 3 em 3 minutos. Então é uma coisa impressionante a operação deles. Mas há um retorno, né? Há um retorno. É mais autossustentável do que o metrô. Então eu tenho também a felicidade de dizer que, por exemplo, Palhoça, uma cidade de 150 mil habitantes, que abastece Florianópolis aí, já começam a operar linhas troncais diretas, né? Cidade de Palhoça com Florianópolis. Então, um veículo grande desse, levando 100 e poucos passageiros, confortável, ar-condicionado, direitinho. Então, o pessoal deixa 100 e poucos automóveis. Nós temos que brigar com o automóvel e com a moto, né? Não tem espaço mais. Brigar bastante com a moto. A moto está deixando para o governo aí de 7 a 8 bilhões por ano de perdas com acidentes, etc. Vidas perdidas, etc. Então, nós temos que equacionar um pouquinho melhor isso aí. E eu acho que o governo federal, com a questão da mobilidade, ela está trabalhando forte nisso. Eu acho que o governo federal também está pensando muito nisso, está ajudando bastante, está dando linhas de crédito, importantíssimo para o operador conseguir trocar os veículos, né? Ônibus rodoviário, quais os modelos e esse nicho de mercado que foi escolhido? Obviamente a Marco Polo também está nesse mercado, é claro que a Neobus está visando o mercado internacional, mas como é que começa isso? O ônibus rodoviário hoje no Brasil, a gente tem que reconhecer que dado algumas empresas que praticamente deixaram de operar,
deixou uma brecha grande, uma lacuna importante. E nós estamos mirando isso aí, hoje é liderado basicamente pela Marco Polo, que detém toda a gama dessa linha rodoviária, mas nós estamos focando fortemente numa linha pesada, aí numa linha a gente chama de veículos com saia de 1.200, ônibus trucados, vamos falar assim, né, de 13 metros, ônibus de 12,80 metros, com toda a motorização mais pesada, com Scania, Volvo, Mercedes, MAN, tudo isso. Porque, veja bem, mesmo que a aviação tenha tomado conta boa parte desse espaço, nós precisamos ter linhas curtas, Porto Alegre, Caxias, enfim, 100, 200 km, 300 km, que precisam ter, não cobre e precisam ter conforto, mais conforto. E o que está tendo muito espaço no fretamento também, essas grandes cidades, são aqueles condomínios residenciais que precisam deslocar aos estudantes, profissionais, etc. Tal. Veja o exemplo, a Petrópolis, Rio de Janeiro, são 40, 50 quilômetros em que os profissionais que trabalham no Rio e moram em Petrópolis utilizam bastante o ônibus. E esse ônibus tem que ter conforto, porque eu não vou tirar um cidadão que tem o seu automóvel com um ônibus com pouca estrutura ou qualidade, conforto, etc. E tal. Então a tendência é nós trabalhar bastante nesse nicho. Aproveitar isso aí, deixar um pouquinho o carrinho em casa, e dar um pouco de conforto, praticidade, porque o tempo que o cara perde dentro do ônibus, ele pode estar trabalhando no seu computador, ele pode estar lendo um jornal, ele pode estar fazendo alguma coisa, atendendo o seu celular e não está dirigindo, né? Então essas são... Acho que é uma bela sacada. E nós temos uma forte visão pela frente agora que as concessões da ANTP, da linha rodoviária, devem sair este ano. Como está existindo bastante regulamentação no transporte público das cidades, no caso Curitiba, Rio, São Paulo, começa a organizar as licitações e vai haver as programações de compra, sem considerar o aspecto Copa do Mundo, isso aí, porque isso é uma consequência. Acelera um pouco, mas os empresários não vão comprar ônibus pensando na Copa do Mundo. Tem que ter uma concessão, tem que ter uma licitação que dá sustentabilidade para pagar o uso para frente, né? Claro. Então vamos trabalhar forte nessas concessões que vêm por aí, vamos trabalhar forte na exportação. Se Deus quiser, queremos ser os primeiros fabricantes de rodoviária a entrar nos Estados Unidos com força total, junto com a Navistar. E México vai ser o foco, vai ser, sem dúvida. E o México, estamos na terra deles, onde eles conhecem bastante lá. E o México, sem dúvida, também vai ser um foco nosso agora. Então, iniciamos com a América do Norte, América Latina, América do Sul, e depois, quem sabe, vamos expandir para outras regiões, mais para outros continentes. Mas, prioritariamente, no mercado, vamos dizer, que o Brasil é um grande mercado hoje de ônibus, mercado importante para nós, né? Temos que cuidar muito desse mercado, né? Sim, é o nosso mercado, né? Aí, novidades da Neobus, que é importante que a gente tem que falar dos nossos valores, da nossa gente, da nossa terra, dos nossos empresários. Por quê? Porque eles que fazem com que Caxias seja conhecida e seja grande. É eles que contribuem aí, é claro, com a força do trabalho de todo mundo. Mas são empreendedores que enxergam o norte. Aí a Neobus Internacional. Para quem não sabe, também a Neobus produz também uvas, e é uma brincadeira com o presidente aqui. E, na realidade, eu tive o prazer de conhecer o projeto inicial aqui da Casa do Colono, que é o que a Neobus fez foi trazer para cá e montar uma casa antiga, praticamente restaurar ela de volta, montar e restaurar ela aqui. E está colhendo uva agora, presidente? Claro. Não, na verdade, a gente começou com uma brincadeira, porque a gente, como é aqui da terra, e eu particularmente não pode deixar de valorizar as origens, eu gosto muito da terra, e aí o que acontece? Eu procurei dentro da empresa resgatar a nossa história. O que é a nossa história? Uma história de 135 anos da colonização italiana, construí dentro da fábrica uma casa com aquelas características, aí plantei as videiras, as parreiras, as macieiras, conforme a cultura atual hoje, com mais tecnologia. Eu sempre digo que eu tenho 1 hectare de terra, retrato toda a história, o que ficou na terra e o que foi para a indústria. Então isso a gente é um prazer assim, bom, porque a gente se sente bem, né? E de certa forma essa casa do Nono, ela começou a me transmitir uma certa imagem muito positiva da empresa, da valorização das origens e da nossa cultura. Então foi uma estratégia de marketing muito bem pensada, muito bem, e que deu certo, que deu muito certo. Então tá aí, os parreirais estão aí, já estão dando frutos, assim como a Neobus, está dando fruto. Uma empresa que em 2000, né, presidente, faturava 6 milhões e passar para uma projeção aí de 1 bilhão, é uma empresa que tem que ser olhada, pelo menos para que a gente aprenda com eles como se faz.